eu queria lembrar o princípio da administração pública, que é a impessoalidade. Então, quando eles falam de sensação de injustiça e insegurança, eu tenho certeza que está faltando aí um processo que consiga ser mais transparente, impessoal, mais democrático e amplo, para ter a continuidade de inclusão dos novos universitários. Porque, pelo levantamento que eu fiz, houveram uma média de abertura de 15 vagas do início do ano para cá. E isso foi até o mês de março, né? Então, precisa ter, isso aqui é indispensável. O 2 é a garantia insuficiente dos ônibus. Isso também eu atestei de perto. Essa garantia insuficiente dos ônibus faz com que gere duas coisas muito negativas. A primeira é que os motoristas eles se sobrecarregam, indo e vindo mais de uma vez. A segunda é uma situação bem delicada que gera uma organização através de grupos de WhatsApp, onde estudantes que são classificados como extras, eles têm que esperar até o último segundo se formar uma lista lá no grupo, para que veja se tem a vaga dele, até o último segundo ele espera para ver se ele vai ou se ele não vai, né? E aí a gente já sabe que se não tiver a vaga dele, ele não vai conseguir ir, porque não vai dar para resolver isso de um outro modo. Então, uma das coisas que mais mexe assim, com o meu entendimento de que a gente precisa produzir mudanças é uma situação desse tipo aí, né, na oferta desse transporte. E a terceira é parada nos ônibus distante das universidades. No mês de fevereiro, eu fiz uma reunião com os universitários. Compareceram em torno de uns 60, né? E eles relataram isso, que os ônibus eles param longe e tem universitários que precisam gastar com Uber. E ele chega a percorrer 8, 10 quilômetros da parada do ônibus até o camping. E aí, gente, isso gera tanto o problema da insegurança para eles, quanto gera o problema econômico que eles não são capazes de estar resolvendo, né? E eu acho que ainda gera uma terceira coisa. É ótimo para quem fica na porta, né, da sua universidade. Mas é muito complicado para quem vai ficar bem longe e vai ter que adotar um outro mecanismo. Então, a gente precisa também rever esse processo, né, essa situação. Eles relataram até fatos que tinham acontecido com eles, né, diante desse problema. A outra é falta de rotas, né, diretas para os destinos deles, de maneira geral, porque tem um bom tempo que as rotas elas não são reformuladas e precisa ver direitinho. E um outro ponto é a questão do veículo. E aí eles apontam como problemas mecânicos, né? Só que eu também tenho um relato sobre isso. Porque, como eu fiz a conversa com eles, o problema é bem parecido com aquele dos profissionais da saúde. Tem profissionais que estão em 2, 3 equipes. E aí, quando o paciente chega, a população chega para ser atendida, ela recebe uma resposta de que o profissional faltou. Mas ele não faltou. Ele está trabalhando em uma outra equipe. E aí, o que acontece muito é assim, esses problemas não estão sendo tratados, a gente não está encontrando a construção assim, para ir migrando para uma política realmente pública. E aí, vocês sabem que quando isso acontece, alguém tem que se tornar o responsável, né? E aí eu tenho visto, e há um tempo atrás, conversando com os universitários, que é muito fácil a gente resumir que o problema do transporte universitário é que o ônibus quebrou. É que o ônibus não está atendendo. Mas o problema do transporte universitário não é esse. Para que esse problema ele exista, é porque a frota está insuficiente, né? E a gente não está ainda conseguindo uma estratégia de ir ampliando a quantidade dessa frota, né? Eu sei que tudo isso depende de orçamento, mas nós estamos justamente aqui para que a gente dê esse passo seguinte. A gente não está querendo aqui, de maneira nenhuma,
que a partir de amanhã tudo caia do céu. Mas nós estamos aqui justamente para que a gente discuta e a gente dê esses passos seguintes que necessitam para a gente melhorar mesmo. É tanto que o tema da audiência é a melhoria, né? A melhoria do transporte universitário. E para cada uma dessas situações, gente, eu não poderia ter deixado de ver com eles. Tem também pessoas que não são cadastradas, não são universitários. Elas acabam fazendo uso de vagas. Isso também é uma coisa que precisa ser revista. E todas essas demandas que eles me passaram se resumem até assim numa frase. Ó. Um transporte universitário mais digno, transparente e eficiente. Eu diria até eficaz. Né? E aí eu também levantei as respostas às problemáticas e nós vamos estar trocando aí umas ideias com os nossos companheiros vereadores sobre quais são as propostas que a gente traz aqui também, após ouvir o nosso secretário, os nossos secretários, quais são as propostas que a gente traz aí de melhoria desse transporte universitário, tá bom? A gente vai dialogar aí junto com todos vocês, apresentando esse levantamento das propostas também.